Gente, boa noite. Eu sou uma pessoa que eu falo muito me gesticulando e na maioria das vezes eu falo em pé, mas vou ficar de boa hoje. Eu fiquei muito feliz assim pelo convite e foi um desafio assim para mim, porque na maioria dos lugares onde eu tenho falado, enfim, para falar do trabalho, mas para falar também da maneira como que eu entendi que eu ia trabalhar com comunicação e fazer com que essa comunicação ela fosse relevante, a maioria dos espaços, assim, eles não são espaços onde as pessoas que trabalham no terceiro setor, elas estejam, assim, né, em grande número. Então, são espaços, geralmente, primeiro, que a maioria desses lugares, eles são lugares onde as pessoas são brancas, e elas têm uma trajetória de serem líderes nos espaços onde elas estão, né, sejam agências de publicidade ou novas marcas, ou estejam trabalhando com alguma coisa relacionada à liderança, mas não é no terceiro setor. Então, quando as meninas me falaram do convite, falaram do grupo, eu não conhecia. Na verdade, eu conhecia porque não foi a primeira reunião, né? Mas, enfim, na última reunião eu tava aqui, eu não fiquei, mas eu tava, então eu sabia mais ou menos o que era. E, enfim, foi um desafio para mim. Eu vou compartilhando um pouco da minha história para fazer uma conexão com vocês, assim, de como que eu me vejo hoje no terceiro setor e como foi isso para mim. Então, eu me formei na PUC como publicitária em 2015, eu fui bolsista lá. Eu não fui bolsista do ProUni, eu fui bolsista da PUC. A PUC tinha oferecia um sistema de bolsas pela universidade que as pessoas que poderiam ganhar essa bolsa, elas precisavam passar em primeiro lugar, no pré-vestibular. E eu passei na 8ª reclassificação da PUC. E aí foi uma jornada até convencer o reitor de que eu ia estudar lá. E eu acho que isso fala muito sobre a maneira com que eu desenvolvo meu trabalho e, na verdade, a maneira que eu me posiciono, assim, no mundo. Eu tinha muito claro para mim que eu queria ocupar esse espaço nessa universidade. E, enfim, eu não tinha grana para pagar a mensalidade, eu não tinha passado no primeiro lugar, eu passei na última, sabe assim, fechou a tampa, Clarissa passou. E foi um processo, assim, de persistência e, enfim, um desafio até que essa bolsa saísse. Então, eu entrei num processo de análise da PUC, que era você estudava e aí, enfim, a faculdade ia analisando, né, seu desempenho e caso você passasse, você ganhava a bolsa, se você não passasse, você tinha que pagar o período que você estudou. E eu fiquei nesse processo durante 1 ano, mais ou menos, então vocês podem imaginar o valor da minha dívida e da minha tensão de eu preciso conseguir essa bolsa nessa universidade. E aí, depois de 1 ano e um pouquinho, saiu o resultado, eu ganhei a bolsa, ficou tudo certo. E ter estudado na PUC fez uma diferença muito grande para mim no sentido de acesso a espaços, né, muito diferentes, assim. Eu já tinha feito publicidade e propaganda na escola, no curso técnico, no Adolfo Bloch, que fica na Mangueira. Então, eu já tinha muita percepção, assim, do que era estudar comunicação, mas era num outro contexto que, enfim, por mais que tivessem muitas pessoas de ciclos sociais diferentes, a maioria daquelas pessoas, elas vinham mais ou menos de um mesmo recorte. E na PUC foi quando isso se expandiu, assim, de uma maneira muito grande para mim. E foi também pela PUC que eu fiz um intercâmbio para a Colômbia. Morei na Colômbia durante 6 meses para estudar design e fotografia, porque eu tinha muita dúvida se eu queria fazer, de fato, publicidade ou se eu queria fazer design. E aí, ir para a Colômbia foi muito importante para mim, porque eu voltei com a certeza de que eu não queria fazer design. Então, foi ótimo nesse sentido. A gente matou uma questão, resolveu. E, enfim, isso me abriu muitas portas. Eu nasci no Morro do Macaco, que fica no Engenho Novo. Eu morei lá até os 14 anos de idade, mais ou menos. Depois
Meus pais se mudaram para Madureira, que é onde a gente mora hoje, que eu entendo que é uma periferia, né, mas também é um outro centro urbano, assim, nesse sentido da gente, enfim, ir construindo narrativas que elas não fortaleçam esses lugares de distanciamento, né, daquilo que é centro, do que é periferia. E assim, é óbvio que quando a gente fala no sentido de cidade, tem uma divisão que é muito clara, mas como que a gente consegue perceber esses outros territórios como espaços, enfim, potentes, pulsantes e que tem muita coisa acontecendo. Então hoje eu moro lá, e parte do meu trabalho tem muito a ver com a construção dessas narrativas de pessoas que moram em periferia ou pessoas que tiveram a sua origem em territórios de periferia. Eu também sou uma das sócias da Silva, que eu vou falar sobre ela, mas adiantando, é uma produtora de casting, moda e comunicação, que nasceu nesse contexto da gente conseguir responder a buracos que existiam quando a gente estava falando de campanhas publicitárias, campanhas de moda e todo esse desenho de uma produção imagética, assim. Então, eu já estava trabalhando no mercado, já estava trabalhando com comunicação há um tempo, e a gente foi entendendo que existia um lugar que a gente poderia ocupar, que era exatamente sobre isso, mostrar narrativas de pessoas que elas partem da periferia e como que a gente, enquanto pessoas que moram e que têm as suas origens na periferia, a gente conhece a nossa vivência, conhece a vivência do outro, né? Então, a gente tem de alguma maneira, um olhar que em vários momentos ele é mais amplo do que a maioria das pessoas que estão produzindo comunicação, quando a gente fala nessa comunicação, ainda que tradicional zona, assim, de agências de publicidade, mercado e etc. Então, a gente, enfim, partiu desse lugar. Eu vou falar mais sobre. E como tá ali, eu sou filha do Cláudio com a Marisa, por isso meu nome é Clarisa, todo mundo pergunta. E, enfim, que bom que eu vim mulher, porque senão acho que ia ser um pouco complexo esse nome. Quando eu tava na faculdade, eu, enfim, queria fazer publicidade, né? Fui fazer publicidade na PUC, e aí eu comecei a trabalhar em agências de branding, agências de ações promocionais, e era tudo muito voltado para o mercado e para vender. Então, no fim das contas, eu usava o meu capital intelectual, o meu trabalho de fazer esse deslocamento Cascadura-Gávea durante 4 anos e meio para, enfim, estar trabalhando em agências de branding e vendendo hambúrguer, no fim das contas. E aí, isso foi muito importante para mim. Conseguir construir esse tipo de narrativa, né, publicitária, enfim, de construção de marca, olhando para vendas, porque isso ajudou com que eu tivesse uma cabeça que ela conseguisse, enfim, navegar entre um desenho de uma comunicação mais voltada para o terceiro setor, mas também que ela fala sobre números e vendas e etc. E aí, quando foi em 2014 que eu iniciei meu processo de identidade racial, começou a bater aquela crise do tipo, não tá fazendo muito sentido, assim, eu amo trabalhar com o que eu trabalho, eu gosto muito de trabalhar com comunicação e com publicidade, mas não com essa finalidade, assim, de, enfim, não tem hora pra entrar, não tem hora pra sair, você trabalha muito e no fim das contas você trabalha pra enriquecer outras pessoas, né? Isso ficava muito na minha cabeça, assim, do que eu podia fazer. E aí, em 2014, mais ou menos 2015, foi quando eu entendi que eu queria, enfim, trabalhar com outras questões que eu pudesse causar um impacto na sociedade que ele fosse maior, né? E que, enfim, eu conseguisse construir algum legado, não que eu estivesse construindo esse legado, mas que eu conseguisse colaborar com um grupo de pessoas, com uma comunidade que estivesse nessa direção. E foi quando eu fui trabalhar na Prefeitura do Rio, num projeto chamado Lab Rio, durante o governo Paz, que era um projeto de participação cidadã. Então, a gente funcionava como uma espécie de startup dentro da Prefeitura. Então,
o Lab respondia diretamente à Casa Civil, então não tinham muitas barreiras assim entre a gente e essa proximidade com a figura do prefeito. E dentro desse trabalho no Lab, a gente era muito responsável por ser essa ponte entre uma política muito institucional e essa burocracia da prefeitura e conseguir falar com a juventude da cidade, conseguir, enfim, propor uma outra maneira de dialogar e criar rede com esses perfis que, enfim, a gente entendia que lá em 2014 eram mais distantes do que é hoje, né? Acho que hoje a gente acaba vendo outros projetos que, de alguma maneira, eles são ali uma força e uma abertura para que a cidadania consiga se aproximar mais dessa política institucional, e acredito que o trabalho do Lab ajudou, de alguma forma, a desenvolver isso. E aí, trabalhando no Lab, eu consegui me aproximar mais desse desenho, me aproximei de fato, né, do terceiro setor de uma maneira direta e não só como voluntária em algum lugar. Enfim, isso fez muita diferença para mim, e a maneira que eu entrei no Lab foi de um jeito que eu não achava que fazia muito sentido. Assim, eu vi a vaga, falei, cara, eu vou me inscrever, mas assim, é óbvio que eu não vou passar. Tem milhões de pessoas nessa cidade, tem muito mais experiência do que eu, que já trabalharam no terceiro setor e tal, e eu, assim, nossa, eu vim de publicidade das marcas, não vou passar. E eles queriam exatamente alguém que tivesse um olhar muito voltado para o storytelling, para a construção de narrativas e para, enfim, conseguir construir de uma outra forma. A Rafa, que faz parte do Narrativas, né? A gente trabalhou junto, ela era coordenadora de comunicação no Lab e, enfim, isso foi importante para mim e fez muita diferença. Então, não sei qual a trajetória de vocês, acho que é legal a gente conversar sobre isso depois, mas comigo, por exemplo, eu trabalhei bastante tempo, trabalhei um tempo na iniciativa privada e aí depois fiquei na crise e fui pro terceiro setor, e aí foi quando eu entendi, eu falei, dá para fazer os dois, dá para navegar entre os dois espaços, assim, e não fechar, né? Ou você trabalha num lugar ou você trabalha no outro. E, enfim, esse foi um caminho, uma jornada que eu não tinha imaginado, que seria assim, as coisas foram, enfim, meio que acontecendo. E aí, tem alguns pontos, assim, que eu acho que são legais e importantes de compartilhar com vocês, e aí a gente abre pra, enfim, ser uma conversa, né, e não eu só falando muito. Quando eu comecei a pensar o que seria isso, né, como que eu ia conseguir, enfim, usar meu trabalho e o que eu tinha estudado para fazer algo que voltasse para as pessoas do lugar onde eu vim, assim, de onde eu parti, né? Então eu falei que eu morei numa favela durante um tempo. Eu sou muito conectada com favelas ainda e, enfim, eu comecei a pensar como que poderia ser isso. E aí, dentro desse contexto, nasceu a Silva, que ela nasceu esse ano, na verdade. A gente era antes Jacaré Moda, que nasceu na favela do Jacarezinho, com esse objetivo de ser uma agência de modelos, produtora de moda e comunicação que só trabalha com jovens moradores de periferia. Então, bairros de periferia e moradores de favela. E aí, por que uma agência de publicidade, uma agência de modelos, enfim, dá pra fazer tanta coisa, por que a gente foi parar nesse lugar? Eu já tinha tido essa experiência com branding, com construção de marcas. Meu sócio vinha de uma indústria farmacêutica, ele é designer, e ambos tínhamos tido a nossa vivência, assim, a nossa construção em territórios de favela, e foi essa ansiedade do que a gente poderia devolver para a comunidade, né? Não só uma favela em específico, mas assim, como que a gente poderia usar o nosso trabalho para acelerar esses processos. E nesse meio tempo a gente já estava vendo uma movimentação muito grande do mercado por muitas questões muito mais sociais do que de fato entendimento, né? Se abrir mais para questões de diversidade, entre muitas aspas, e dentro desse lugar a gente foi construindo essa narrativa da Silva,
que hoje a gente tem um grupo de 50 modelos, 50 pessoas que trabalham como modelos, eles não são só modelos, né? Todo mundo tem outros trabalhos e também trabalha como modelo. E nesse processo a gente já fez campanha com muitas marcas do mercado. Essa é uma campanha que a gente fez com Mate Leão. A gente está indo para a nossa terceira campanha junto com Mate Leão. Aí essa foi uma campanha que a gente fez para Óticas Carol. E isso é um pouco dessa campanha de Mate Leão também. E aí, para mim, assim, algo que faz muito sentido dentro desse contexto, por mais que ele se distancie muito de talvez do trabalho da maioria de vocês ou daquilo que a gente, de alguma forma, né, entende como o que dá para fazer, de qual lado dá para ficar, e, enfim, um pouco nesse caminho, é que a gente trabalha, um dos nossos pilares da Silva é o empoderamento econômico, porque, enfim, a gente acredita que o empoderamento econômico é uma das chaves dessa emancipação desse jovem de periferia. Então, quando a gente consegue inserir essa galera em trabalhos que são trabalhos com grandes marcas que têm um canhão, assim, né, de comunicação muito grande, a gente entende que a gente consegue bater num lugar que é fazer com que o dinheiro circule em outro espaço. Então, sair dessa concentração das grandes produtoras, das grandes agências e chegar em espaços como o nosso, em que tem uma rede de profissionais da periferia, onde a maioria das pessoas que trabalham com a gente são pessoas negras, são pessoas que moram em territórios de favela. Então a gente entendeu que tinha formas de bater em muitas questões de uma maneira só, né? E a gente ouve, enfim, pedidos muito absurdos, assim, e que é muito bom, na verdade, a gente conseguir ouvir esse tipo de coisa, né? Porque eu acho que quando a gente está trabalhando no terceiro setor, a gente... Se vocês discordarem de mim, é pra gente conversar. Eu acho que quando a gente está no terceiro setor, de alguma forma, a gente acaba trabalhando com muitas pessoas que pensam muito parecido com a gente. Então, sabe assim, aquela bolha boa? Ai, gente, tá tão bom aqui, tá todo mundo mais ou menos no mesmo, né? Claro que tem umas pessoas que dão uma viajada, tem gente em todo lugar, mas de uma maneira geral, a gente parte do princípio que todas essas pessoas respeitam as questões de direitos humanos, todas essas pessoas não estão alienadas às questões que estão acontecendo, a maioria dessas pessoas trabalham em espaços que de alguma forma é para fortalecer ou alguma população que está em vulnerabilidade, ou é para fortalecer algum tema que faça sentido. Então, de uma maneira geral, a gente está mais ou menos alinhado. E quando a gente está trabalhando na iniciativa privada, é meio que um terreno de ninguém. Então, tem todo tipo de pessoa. E pra gente que, em alguma medida, né, o nosso trabalho, ele é um negócio de impacto, um negócio social de... Ai, meu Deus, desculpa. É um negócio social de impacto positivo, então a gente lida com perfis de pessoas muito diferentes. Então, às vezes a gente pensa, nossa, a gente está avançando bastante, né? Enfim, a gente já consegue ter um pouco mais de representatividade, ainda está muito longe, mas enfim, a gente já caminhou e etc. E aí a gente recebe um pedido de campanha de comunicação de órgãos públicos e vem uma coisa assim, a gente quer pessoas pretas, mas aquela que tem a pele um pouco mais clara, um cabelo, né, não precisa ser aquele cabelo, dá pra ser um cabelo que tenha movimento. Então, assim, a gente se depara com muitas questões que às vezes a gente pensa, nossa, a gente achou tanto que a gente tinha evoluído, né, em relação a isso, e não, a gente não evoluiu. Então, acho que esse é um dos lados que são muito positivos, assim, de trabalhar na iniciativa privada, porque ela puxa você muito para a realidade, né, e mostra muito o quanto a gente ainda tem disparidades absurdas e que eu acredito que, em alguma medida, quando a gente pensa
no terceiro setor, a maioria das pessoas, elas estão ali, enfim, de alguma forma mais alinhadas. Então, o nosso trabalho, ele é bem dividido, assim, entre negócio, fazer negócio e ser ativista. Então, é sempre aquela via de mão meio dividida, assim, como que a gente consegue incidir dentro daquilo que é necessário e também olhar para o dinheiro. E isso também é um outro ponto que, quando você está trabalhando na iniciativa privada, ninguém tem medo de falar sobre dinheiro, né? E isso, enfim, é bem importante e que, da experiência que eu tenho no terceiro setor, isso acaba sendo um lugar assim, nossa, não vamos falar sobre isso, ou como a gente fala sobre isso, como que divide esse dinheiro, né? O que faz sentido. Então, enfim, acho que ter esse olhar assim de dois campos que eles parecem que estão muito, né, diferentes e que eles são muito diferentes, mas que tem pontos de conexões que são, enfim, bem importantes. Então, dentro desse trabalho com a Silva, a gente tá nesse desenho de colocar essas pessoas para trabalharem nessas grandes marcas, e o porquê de serem grandes marcas é porque a gente acredita que é um tipo de comunicação que ela chega na massa, né? E que a gente, enfim, precisa desenvolver esse tipo de ação para, de fato, chegar nessas pessoas. E aí, um outro ponto foi que a gente começou a entender que a gente poderia trabalhar com consultoria e conseguir mexer não só no fim do processo, que tá, então vamos colocar pessoas negras para aparecerem nessa campanha, mas também pensar estrategicamente esse plano de comunicação, como que isso tudo vai acontecer e onde que ele vai sair, né? Para onde que vai escoar tudo isso que a gente está pensando. E aí eu trouxe um exemplo que olhando para a iniciativa privada, mas que tem um apelo que não importa, um apelo que é independente da iniciativa privada. Então, dentro desse processo, a gente foi entendendo e eu fui entendendo como que eu ia conseguir linkar essas duas coisas, que é trabalhar com comunicação, ter tido experiências no terceiro setor e trabalhar com marcas, que hoje é mais ou menos a maneira que eu me divido, além da fundação. Eu fui convidada no ano passado para fazer parte de um projeto do Facebook chamado Ads for Equality, que tinha como objetivo criar algumas barreiras para que os publicitários eles não reproduzissem estereótipos nas campanhas de comunicação, que é uma coisa muito difícil. Então, o Facebook convidou uma consultoria especializada em narrativas femininas, que é a 6510, para desenvolver esse projeto. E eu fui uma das pessoas convidadas para estar nesse desenho. E eu fui falar sobre estereótipos de classe. Então, cada pessoa trazia algum desenho, algum tipo de estereótipo, e aí, enfim, a gente foi desenvolvendo o projeto em cima disso. Então, o foco desse projeto do Facebook era conseguir conscientizar os publicitários para que, no momento em que eles estivessem produzindo as campanhas de comunicação que a gente consome, fosse mais difícil de reproduzir estereótipos. Então, tinha um primeiro nível, que é educar, de alguma maneira, né? Fazer com que as pessoas tenham consciência de quais são os estereótipos que, enfim, estão presentes na comunicação. E aí, quando a gente olha numa lente, né, para falar com o mercado publicitário, por exemplo, talvez pra gente esteja muito fácil, muito delimitado, assim, quais são esses estereótipos. Mas quando a gente sai desse lugar onde a gente está, onde as pessoas têm muita ciência, né, as pessoas não, de fato, elas não têm consciência daquilo que pode ser lido como um estereótipo ou de fato é um estereótipo, enfim, o que a gente precisa, quais são os gatilhos que levam para que a gente construa estereótipos. E aí, falando nesse sentido especificamente, talvez quando a gente vira, né, e aí botam, tá, então vamos pensar em organizações, talvez se
cada uma de nós que está aqui, a gente trabalhe em alguma organização, como que em muitos momentos dentro das nossas próprias organizações tem muita reprodução de estereótipos e esse pensamento de que nós estamos aqui para ajudar a estas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, algum tipo de vulnerabilidade ou enfim, algum tema. Então, quando a gente pensa nessas campanhas grandes de comunicação, talvez seja muito fácil pensar: nossa, Skol, essa campanha é péssima. Mas quando a gente está olhando para as organizações que em muitos momentos a gente faz parte, também tem muitos estereótipos que são reproduzidos, né, nesses espaços, assim, e talvez, enfim, pelas próprias lideranças dessas organizações, até porque, e aí é uma crítica, assim, que, enfim, todo mundo é muito produto da sociedade, né? Mas do quanto que quando a gente olha para muitas organizações do terceiro setor, a gente vê muitas ausências também, né? Que nem as ausências que a gente vê no mercado, a gente também vê dentro dessas organizações, e que são organizações onde as pessoas, teoricamente, elas estão muito mais alinhadas e avançadas com os debates sociais. Então, se a gente compara, em muitos momentos continua sendo recortes e cenários bastante parecidos. E aí, eu vou trazer aqui... Vocês estão conseguindo ver, gente? É importante que vocês consigam ver bem isso aqui. Se apagar a luz, ajuda? Então, esse site aqui é o site desse projeto, né, que eu falei, do Facebook, que tinha como objetivo conscientizar os publicitários em relação a isso, os anunciantes, e também criar mecanismos para que fosse mais fácil as pessoas identificarem quais são os pontos onde a gente tem uma tendência à reprodução dos estereótipos. E por que eu acredito que isso aqui tem muito a ver com planejamento estratégico de comunicação? Porque foi um desafio trazido pelo Facebook, né, de como, enfim, conseguir conscientizar de uma outra maneira os publicitários, e que foi um projeto que ele começa com um desafio de comunicação, mas que ele se desenvolve em muitas outras frentes e muitas outras coisas. Então a gente começa falando: olha, existe esse problema aqui que é a reprodução de estereótipo, mas como que faz para que as pessoas não reproduzam estereótipos? Isso é muito difícil e não é algo que dependa de uma organização, né? É algo que, enfim, é reflexo de questões sociais, mas como que a gente pode atuar para acelerar esse ritmo para que as pessoas se conscientizem de uma maneira mais rápida. Então, esse era o grande desafio desse projeto. E aí aqui vem um pouco falando dos dados de, enfim, sobre mulheres, homens, pessoas de uma maneira geral. E essa plataforma, as pessoas, todo mundo consegue, não precisa ser publicitário ou anunciante, qualquer pessoa consegue acessar essa plataforma, e aqui você tem uma série de ferramentas que ajudam no momento em que você está produzindo uma campanha, você pensar se essa campanha ela reproduz algum tipo de estereótipo social ou não. Então, aqui é possível de fazer um download da pesquisa, e aí a pesquisa é essa aqui. Então, esse material ele está disponível, acho que é muito legal vocês acessarem, assim, porque é um conteúdo muito interessante. Então, esse report ele foi desenvolvido, né, ao longo dessa jornada, desse trabalho, e aqui vem falando sobre quais são as histórias que a publicidade tem contado, quais são as pessoas que têm aparecido em todas essas narrativas que a gente vê de comunicação. Então, vem fazendo um apanhado, fala sobre o projeto, e vem alguns dados, análises, né, sociais, enfim, de como se dá essa representação, como que a população se vê. Isso não só falando de Brasil, mas era Brasil, Argentina e México, o projeto. Então, vem alguns exemplos de que marca, né, já fez algum tipo de campanha e que foi positiva nesse sentido de não reprodução de estereótipos. E aqui, o projeto ele começa a dar caminhos
o que você pode analisar na hora que você está produzindo qualquer que seja, né, alguma campanha. Então, um é você checar a representatividade da marca, o outro é entender quais são os estereótipos mais fáceis e criar testes que fossem testes comparativos. Aqui vem um ponto que é quais são as perguntas que são possíveis de serem feitas para de fato você conseguir entender qual é o caminho que você tá. Então, uma pergunta guia que ela vai, enfim, guiar o que as pessoas vão pensar na hora de produzirem essas comunicações. Quais são as métricas? Então, nesse sentido aqui, não era aumentar venda e aumentar clique, não era exatamente sobre isso, era sobre criar reconhecimento, associação de mensagem. Então, como que é possível a gente deslocar a métrica no sentido de pensar sobre cliques e números, mas fazer essa métrica mudar para qual é a associação que as pessoas têm na hora que elas olham esse tipo de campanha, esse tipo de comunicação. Aí aqui tem um desenho basicão daquilo que você, né, dá para esperar de resultado, qual é a interpretação, o padrão da ação. Então como que essa marca como que as pessoas associam essa marca na cabeça. E aqui embaixo, que é um dos pontos assim que eu acho que são mais legais, que é como que isso é possível de ser feito. Eu não vou explicar porque, enfim, eu vou acabar me estendendo, mas esse desenho aqui foi um desenho que a gente planejou e enfim, fez na hora de... Tá, mas como que eu consigo saber se eu, de fato, estou reproduzindo algum tipo de estereótipo ou não? Então, qual é a estratégia habitual? O que é aquilo que você está fazendo sempre? E qual é o tipo de pessoa que aparece sempre que você coloca esse tipo de comunicação? E aí, do outro lado, numa comparação, qual é a estratégia diversa? O que é diferente daquilo que você fez até hoje que você vai experimentar fazer agora? Então, a primeira protagonista, segundo protagonista, terceiro, isso pensando em vídeos, né, esse tipo de campanha, e para ser isso aqui no sentido de como ser um guia para ajudar nesse sentido dessa orientação das pessoas. Então, como você planeja esse teste, como que você interpreta os resultados e enfim, vai dando algumas outras dicas. Por que eu achei... Aí beleza, tem esse primeiro momento e aí depois, no final, a gente desenvolveu vou aproximar isso aqui, um checklist. Vocês conseguem ver? Pode aumentar mais um pouquinho. Dá pra ver? Sim. A gente desenvolveu um checklist de como que, na maioria das vezes, essas populações elas são representadas. Então você está ali planejando como que vai ser a descida, né, da comunicação e nesse momento você analisa a mulher. Como ela aparece? Ela aparece como a mãe e a esposa super perfeita? Ela aparece como uma super mulher? Ela aparece como a mulher que tem o corpo ideal? Ela aparece como uma mulher objetificada? O homem, ele aparece como um provedor? Ele aparece como uma máquina de sexo? E aí a gente foi categorizando todos esses perfis, que são os perfis, né? E perfis e grupos, que na maioria das vezes que a gente está produzindo comunicação, eles são os grupos representados de uma maneira nesse clique do estereótipo. Então, o que é possível de marcar aqui para que no momento em que essa comunicação for produzida seja mais fácil de fugir desses caminhos? Daí era isso aqui que eu queria falar. Pode acender a luz? Não? E aí, esse projeto, ele tinha todo esse toolkit de ferramentas, né? Então, a marca, a agência, ela poderia entrar nessa plataforma, baixar o teste, fazer o teste, e também isso ia para a plataforma de negócios dentro do Facebook, onde a cada campanha nova que era produzida pelo Facebook, as marcas precisavam fazer esse teste para entender onde elas estavam no sentido de representação das pessoas e dos grupos. E aí era como se
Se você está bem representado, você ganha mais espaço de mídia. Você está pior representado, você vai perdendo espaço de mídia. E esse foi um desenho, assim, uma das maneiras que a gente entendeu como um primeiro passo nessa tentativa de, enfim, conseguir criar barreiras para que os publicitários não continuem, os publicitários, eu também, não estejam reproduzindo tantos estereótipos, assim, dentro da comunicação. E aí, esse projeto, ele é um projeto que ele foi desenvolvido, ele foi pensado, né, para ser desenvolvido ao longo de 2 anos. Então, a gente começou com esse desafio e quando a gente foi todo mundo para esse workshop, não se tinha a menor ideia do que ia sair dali, assim, a gente imaginava-se que seria algo que a gente precisava envolver as outras pessoas, então não ia ser suficiente ser uma campanha de comunicação e conscientização. A gente precisava fazer alguma coisa que as pessoas se comprometessem, né? Que o mercado de alguma maneira se comprometesse com isso e não fosse só o Facebook trazendo essa mensagem para as marcas, mas como que a gente faz que as marcas se envolvam nesse projeto, nesse processo, e elas se vejam como agentes mesmo de mudança, ou enfim, agentes de um outro tipo de direcionamento. Então a gente começa ele com esse apelo de comunicação, como que é possível fazer isso, e ele vai se desmembrando em muitas partes diferentes. Então é óbvio que teve um desenho, uma logística, uma inteligência, na verdade, né, de tecnologia para desenvolver essa plataforma, para colocar ela dentro da parte de anúncios do Facebook, mas que ela, no começo de tudo, ela veio como um desafio de comunicação pra gente, né? Clarissa. Oi. Começou quando e terminou quando ainda? Ele ainda tá rolando. Eu não sei o que eu fiz. Ele ainda tá rolando. Começou no ano passado, em agosto, talvez, do ano passado. E aí a gente ficou... Foram 3 dias de workshop, um time só de mulheres. Nós éramos, não sei, acho que umas 12. E existia um equilíbrio entre mulheres brancas e mulheres negras, mas ele foi um projeto também que ele foi liderado por mulheres e que, enfim, depois ganhou uma visibilidade muito grande dentro do Facebook e que, enfim, um projeto que ele começa sendo desenvolvido e puxado pelo Brasil, assim, isso foi uma coisa bem importante também. Como que a gente tem, na verdade, liderado esses debates sobre diversidade, representatividade, enfim, não reprodução de estereótipos e tal. E aí, enfim, eu trouxe esse... E dá pra achar fácil lá na página do Facebook, para empresas, como é que eles... Dá pra achar fácil. Eu ia falar que dá pra achar fácil, mas não dá pra achar tão fácil assim. Eu posso mandar para as meninas, elas compartilham com vocês, mandar o link já direto, pra vocês não ficarem procurando em muitos lugares diferentes. Mas assim, depois que acessa, dá pra baixar tudo, dá pra ler tudo. Você pode imprimir aquele checklist, né? Ele virou de fato um toolkit. Então, eu ia trazer, mas eu esqueci. Foram feitos muitos exemplares e distribuídos dentro das agências, assim, aquele checklist. Então, é óbvio que a gente sabe o quanto que isso ainda é pequeno, mas vindo de uma plataforma como o Facebook, que tem tantos anunciantes e que, enfim, movimenta tanta grana, como que é importante esse tipo de iniciativa sendo puxada por, enfim, grandes players do mercado. Saindo desse campo, né, das marcas e falando um pouco sobre o trabalho na fundação também, que eu acho que é importante, foi o que eu falei, né? A fundação ela é uma fundação chilena e a gente tem desenvolvido esse trabalho no Brasil tem mais ou menos 2 anos e de como que é um desafio muito grande a gente conseguir falar com os países da América Latina, né? Porque a gente está com uma base no Chile e uma base no Brasil, então são os países onde a gente mais tem conhecimento para falar.
e como que é desafiador, assim, quando a gente precisa fazer alguma campanha de comunicação e de conscientização, que acaba sendo um dos grandes focos da Fundação quando a gente está falando de produção de comunicação, que é o desenvolvimento de campanha. E aí, enfim, eu acho que é até legal a gente trocar um pouco sobre isso, de quais são as experiências de vocês nesse sentido. Eu sinto que em muitos momentos a gente, e aí falando enquanto terceiro setor, fica muito amarrado assim em produção de campanha, né? Sempre a gente, de alguma maneira, está produzindo campanhas que sejam campanhas de conscientização, e como que é difícil, às vezes, a gente conseguir trazer isso para um campo prático e de envolvimento das pessoas, para além daquilo que é feito e pode ser feito na internet. E aí, no ano passado, a Lari estava nesse processo, a gente aqui na Fundação, junto com a Casa Fluminense, desenvolveu o Movimento Rio por Inteiro, que, enfim, teve um apoio, na verdade, da plataforma Me Representa, que era sobre conseguir mobilizar as pessoas ao redor de uma construção de um debate eleitoral que ele fosse mais profundo, né? Então, que ele fosse mais profundo e que ele fosse mais participativo. Então, a gente trouxe um desenho de uma metodologia, uma plataforma que a gente já tinha tido essa experiência no Chile, que era um pouco nesse desenho, era uma mistura desse match político, né? Então, você coloca aqui seu perfil e a gente dá o candidato ou a candidata ideal, mas que também era uma plataforma de propostas, onde a cidadania ia lá, escrevia sua proposta, aí tinha votação, e os candidatos ou as candidatas se comprometiam, e etc., todo esse desenho, que foi um projeto muito grande, e quando a gente chegava na parte da mobilização, era, assim, o momento onde a gente chorava. Que tinha um desenho de comunicação que ele era muito claro, tinham estratégias, tinha uma metodologia desenhada que eram os encontros, né, com as pessoas para a gente formar agentes mobilizadores nos seus territórios, e como que foi desafiador a gente conseguir fazer isso e dialogar com perfis tão diferentes, né? Então, desde a pessoa jovem, 20 e poucos anos, que conhece a linguagem da internet, que está mobilizada com tudo, desde a pessoa que está no movimento de base na associação de moradores da região onde ela mora, assim. E que isso foi muito desafiador e que a gente vai passar por esse desafio de novo daqui a poucos meses, para o projeto que a gente está desenvolvendo para o ano que vem. E que, enfim, dentro desse cenário, assim, de como que a gente consegue sair desse ambiente digital, mantendo os nossos planejamentos estratégicos, aquilo que a gente desenhou enquanto caminho, e aí tendo cada uma os seus desafios principais, que ou pode ser de você não ter um time, você ser a pessoa que desenvolve tudo, ou você ter um time, mas você não ter dinheiro para conseguir colocar em prática tudo aquilo que, enfim, está na sua cabeça, estava ali num desenho. E como que a gente consegue trazer as pessoas para perto e, enfim, elas se tornarem mobilizadoras também daquilo que a gente está construindo, assim, e trazendo enquanto mensagem. Eu sei que em algum nível pode parecer muito distante esse exemplo do Facebook, porque, enfim, é muito grande e foi um projeto que tinha muito dinheiro, mas no fim das contas a gente estava numa lógica de como que a gente faz com que as pessoas se sintam responsáveis por esse processo. E da experiência que eu tenho, eu vejo que em muitos momentos a gente, no terceiro setor, também passa muito por isso, né? Que tá, beleza, mas como que eu trago essas pessoas para perto quando você, enfim, quando você conta com uma rede? Eu acho que a casa tem esse desafio, né, muito grande, que, enfim, se conecta com muitas pessoas e sociedade civil organizada e não organizada também, olha, a gente não tem como fazer isso sozinhos, venham vocês junto com a gente, mas o que a gente narra para as pessoas, o que a gente manda, o que a gente coloca como possibilidade para que essas pessoas cheguem perto e, enfim, estejam, né, dentro dos processos.
era um pouco sobre isso que eu queria dividir com vocês. Eu, assim, não sei se fez sentido de verdade. Eu espero que tenha feito em algum nível, tenha batido, né? Feito vocês acessarem espaços, enfim, coisas na cabeça. Foi real das falas, assim, mais desafiadoras pra mim, porque é muito diferente dos lugares que eu tenho ido falar, assim, e eu falei muito disso com a Amor e com o André. Eu falei, mas gente, as pessoas vão olhar assim pra mim, essa pessoa que tá falando com um monte de marca, tá fazendo aqui? Mas quando a gente para pensar, assim, tem muitas coisas que elas se conectam demais, assim, e que quando a gente fala de marcas, a gente enfrenta alguns desafios que quando a gente fala do terceiro setor a gente não enfrenta, mas que quando a gente começa a falar sobre essa coisa de marcas com alguma causa, e aí a gente super pode abrir a discussão aqui sobre isso, até onde vocês acreditam que, enfim, as marcas realmente fazem coisas com propósito ou não. Não vou dar a minha opinião porque está sendo gravado, mas a gente, enfim, super pode conversar um pouco mais sobre isso, mas do quanto que conseguir circular, assim, nesses dois espaços me abriu a cabeça no sentido de como que existem muitas ferramentas e formas de fazer que elas estão presentes nos dois campos e que em muitos momentos pode parecer que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas que quando a gente fala sobre desenvolver um logo, que nem a gente está agora nessa semana de nesse dia de defender ali a narrativa de um caminho gráfico, do porquê que isso faz sentido, de qual é a mensagem que a gente vai passar, o que a gente quer fazer com que as pessoas entendam. Enfim, tem muitas coisas que elas estão, na verdade, muito conectadas e que a gente acaba, tipo, não, talvez isso não faça sentido, mas do quanto que é possível a gente também ousar e trazer outras propostas e outras formas de fazer, né? Não é porque, enfim, a instituição, os lugares onde a gente está, os lugares onde a gente acessa fazem assim há 10 anos que a gente precisa seguir fazendo do mesmo jeito pelos próximos 10 anos. Então, o que dá para puxar de algum lugar e trazer para perto do que a gente está desenvolvendo para gerar, enfim, resultados diferentes. E, enfim, acho que a gente pode conversar, abrir, trocar um pouco mais sobre isso, se teve algum ponto que fez sentido para vocês ou não, ou que, enfim, pra gente conversar mesmo.